sentido. Analisando você um pouquinho, olha que bacana, né? A gente tem um input e um output. O que entra, eu sei que todo mundo sabe disso, mas é só para ser didático, né? Claro, O que você traz para dentro como informações e o que você trabalha e devolve as informações. Então, o que eu vejo? Muitas vezes, me parece que você tem muita, então, é um proativo, né? Muita energia de produção, sim. E às vezes me parece que você está sendo, olha só que estranho, você parece um geral, um generalista. Por quê? Vou até explicar. O que é o geral? É a pessoa que fala da ideia. O específico, ele fala dos detalhes. Você detalha pouco, mas por quê? Você é visual, predominantemente. O que é uma pessoa visual? Vai. No caso do Thiago, que falou isso, eu até lembrei, olhei para cá para gerar uma imagem. Então, ele deve produzir imagens mentalmente. Ele fala dessas imagens na ordem que aparece para ele. Então, quando ele produz, fica parecendo uma loucura, mas na verdade não é. Está organizado aqui. Só que ele quer tanto transmitir que ele vai colocando os elementos numa ordem dele. E quem está de fora fala, meu, o que esse cara está fazendo? A dica que eu diria, que eu daria para você é assim, ó, bacana. Eu fiz um vídeo recentemente chamado As 7 Dicas de Ouro da Comunicação. Uma dica, eu sei que você não me pediu, mas assim, é só para facilitar a sua vida. Não, agradeço, claro, lógico. A comunicação é para o outro. Então, não adianta você falar somente do seu mundo. Se eu estou aqui, eu estou te mapeando, eu vou acabar conseguindo. Lógico, não, tranquilo. Se produzir, lembra, a outra pessoa não está dentro da minha cabeça. Ela não está. Como é que eu posso me comunicar com o Thiago de maneira que ele, que não sabe o que eu estou pensando, não está ouvindo meus pensamentos, não entende a ordem que as coisas acontecerão na minha vida, como é que eu produzo isso para ele? Então, a minha sugestão é criar um processo com um pouco mais de detalhamento, e você fala, eu sou prolixo. Não é. O prolixo, ele fala e não sai do lugar. Você desenvolve. Então, pode parecer para você que você é prolixo, porque você quer comunicar, e tem muita coisa aí para você falar. Tá com certeza. Dica, coloca a energia para comunicar com quem não te conhece. Outra dica, eu achei legal você falar de subir propósito, e eu usaria essa mentalidade para comunicação criando chunks, que é o nome que a gente dá em mas criando pequenos blocos de emissão. Então você emite um pouquinho, isso eu falo no curso, eu tenho certeza que você lembra, eu costumo brincar. Faz 2 linhas e para. Então quando você vai comunicar com alguém, fala um pouquinho, para, calibra, para ver se a outra pessoa está com você. Deixa eu dar um exemplo metafórico, que eu adoro dar esses tipos de exemplo. Imagina que eu e você estamos caminhando no calçadão de uma praia bacana. Tá um dia ensolarado, a gente está lá batendo um papo sobre Brain Canvas, então ali andando, tá um dia, como eu falei, tá quente, chega uma hora que eu falo assim, Tiagão, vamos tomar uma água de coco? Aí você fala, claro, vamos sim. E aí eu saio correndo, e vou e sumo. E você fica, o que aconteceu com o Alberto? Eu pensei num quiosque que eu gosto de frequentar, mas eu não falei para você o que eu ia fazer, só perguntei, vamos tomar uma água de coco e sair correndo. Então, quando eu vou comunicar com alguém, dá informação, vamos tomar uma água de coco? Vamos. Espera um pouquinho, aí você fala, tem um quiosque que eu gosto, você tá afim de ir comigo? Claro, vamos sim. É logo ali na frente. Me segue que a gente chega lá já já. Então, o que eu faço é, comunico, paro, para calibrar. O que é calibrar? É direcionar a atenção para o teu interlocutor, para perceber o não verbal, e o verbal também. A calibração é perceber pelos 5 sentidos, e ver o que a pessoa está devolvendo para você da tua comunicação. O verdadeiro feedback do meio, retorno do meio. Comunico para o Thiago, espero, calibro, vejo o que veio dele como resposta da minha primeira mensagem, aí eu faço uma adequação e devolvo para ele. Se não, fica conversa de doido. Eu não estou dizendo que você fez isso. Eu quis aproveitar. Não, sim, não, tá? claro. Não, porque... entendi muito bem. Já passa, inclusive, desculpa que nesse processo eu acelero. É o negócio do emoção, é aquela transição do emocional para o neocórtex. A emoção, nossa, cara, é a emoção inconsciente que eu tô querendo passar, e aí sai essa bagunça que, cara, de verdade,
muito bom, obrigado esse feedback, porque faz muito sentido. Inclusive, é muito interessante ter falado isso. Teve um período que eu morei em São Paulo até recentemente, e eu fiquei numa república por uma questão econômica, por uma questão de amizade também, de conhecer mais pessoas. E era engraçado que eu acordava de manhã e começava a falar. E as pessoas, até um dia que um amigo meu chegou e falou assim, não do jeito elegante que você falou, mas do tipo, cara, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Não estou entendendo nada que você está falando. Volta um pouquinho, repete, tipo, não corre, volta um pouquinho, começa devagar, fala um passo a passo, que é essa questão do calibrar. Fala um negócio, para, né? É a questão da emoção, né? Vem, fala, porque senão, cara, realmente. A parte boa da tua comunicação é que é contagiante. A gente percebe que você é apaixonado pelo que você fala e faz. Perfeito, tá? O que eu coloquei foi só no sentido de como a comunicação não é do Tiago para o Tiago, existe uma Sim, outra claro. pessoa. Eu procuro, estou brincando com você porque eu trabalho com Não, isso. lógico, claro. O professor, não adianta eu dizer, e aliás é um desafio para mim, porque por que eu falo tanto de que eu não gosto do que é complexo e sofisticado? Porque eu tive muita dificuldade de entender metaprograma, os padrões previsíveis de comportamento. Eu tive que estudar muito. Por quê? Porque os meus professores falavam, então eu não estou reclamando dos meus professores, tá? Eles são maravilhosos, eu sou muito grato a todos eles, todos, todos. Mas de alguma forma eu não fui capaz de compreender a comunicação em todos os momentos. Então, por causa disso, eu decidi comunicar de maneira simples e calibrar, usando exemplos e histórias, porque a comunicação, o que é comunicar? É tornar comum, é partilhar. Bem na linha que falou o Tiago, quando nós estávamos na savana, lá na África, quando a gente era caçador-coletor, como é que a gente se preservava? A gente reunia à noite, não existia linguagem escrita. Como é que foi feita a cultura da humanidade? Storytelling, contando histórias, revelando experiências. E como que os líderes eram... Por que alguém chegava à liderança? Lembrando que liderança não é autoridade, liderança é referência. Como alguém se tornava referência? Essa pessoa tinha conhecimento e conseguia transmitir, ela passava segurança para os outros membros da tribo. Então, uma super habilidade é a habilidade de perceber o outro, adaptar a sua linguagem e transmitir, partilhar, tornar comum. Eu tenho isso para mim, por isso que eu dou tanta ênfase nisso, e até me meti aí na vida do Thiago. Eu sei que Não, que você... isso, cara. Não, eu adorei, eu curti muito, porque faz sentido, assim, depois que você falou, eu fico pensando, cara, é mesmo, eu saí correndo aqui disparada, maratona, porque de fato, aí é uma coisa bem legal, vou aproveitar e pegar como um gancho, que é uma coisa que eu percebi depois desse meu processo de entender que inconscientemente a minha mensagem não era essa que eu passei. Mesmo que minha comunicação aqui esteja muito acelerada e às vezes até desorganizada, existe um entusiasmo e existe inconscientemente uma mensagem assim, caraca, não entendi muito o que o Thiago falou não, mas que está empolgado com a ferramenta, isso eu tenho certeza que eu passei. Sim. Então, não é? Anteriormente, eu falava e eu não passava isso. Eu sei porque muitas vezes as pessoas têm essa leitura, né, Alberto? Não sei se. Aí é uma referência também de um livro que eu gostei muito, acho que eu já falei isso com você, mas falar para quem está online, tem um livro do Malcolm Gladwell, que é o Blink, que fala desse poder inconsciente. Às vezes de você falar, inconscientemente as pessoas entenderem e confiarem. Às vezes, provavelmente isso deve ter acontecido, às vezes a pessoa falou, às vezes a outra pessoa não entendeu, mas vamos embora, vamos lá, vamos. Às vezes a pessoa vai sem entender totalmente o que a pessoa falou, só pela questão dessa leitura inconsciente, né, que se eu não me engano, em alguns estudos falam que é 95% dessa questão inconsciente e subconsciente e 5% consciente, né, 40 bits consciente e 11 milhões inconsciente, porque a gente não consegue ler tudo. É impossível você bater o olho aqui atrás da minha imagem, provavelmente você olhou o óculos, ou quem está online olhou o óculos, olhou a imagem aqui atrás, olhou minha camisa preta, olhou o nome aqui, só que a gente não lê tudo, assim, conscientemente, sabe? E isso é muito legal,
você ter falado, porque é algo para eu me lembrar constantemente, do tipo... e aí, deixa eu tentar contar essa história mais de forma reduzida, mais simplificada, que eu acho que é legal. Basicamente, pessoal, eu encontrei uma associação, uma conexão entre a ideia do propósito que você desenvolve desde quando você nasce com a criação de conteúdo e desenvolvimento de produto. Porque quando você tem um Instagram, não é só postar um conteúdo, é passar um pouco do que você está vivenciando, sentindo desde quando você nasceu, ou desde antes de você nascer, para que as pessoas te conheçam. Quem é o Thiago? O que faz o Thiago? Lembrando aquela pergunta que me fizeram, Thiago, o que você vende? Entende? Então, essa ferramenta, ela foi criada a partir desse conceito, dessa associação, e, claro, um monte de estudos, mas simplicidade. Porque na hora de criar conteúdo, ninguém quer saber sobre cérebro trino, sistema 1 e sistema 2, Blink. Cara, eu quero o mais simples possível. Por isso a questão dos pecados e das virtudes. Que aí vocês estão vendo aqui, tem 9 pecados e 9 virtudes. Desses 9 pecados e 9 virtudes, a gente tem uma conexão direta com 3 porções cerebrais do ser humano, vamos dizer, 3 porções do ser humano. O visceral, o instintivo e o emocional. Ou seja, cada pecado ou cada virtude que você cria um conteúdo na rede social, você vai estar comunicando com a emoção, com o visceral ou com o racional. Por exemplo, eu sou uma pessoa racional. E isso é um problema, porque meu cérebro é racional, mas a emoção não acompanha. Então, durante esse processo, se perde muita coisa, porque minha cabeça já está mil querendo contar, mas a comunicação é a transição da emoção para a questão cerebral, como diz o Simon. Perfeito. Não sei, agora melhorou? Melhorou? Melhorou muito. Não sei se alguém está online pode dar esse feedback. Para mim ficou bem melhor. Aproveito para dizer que o Blink é um livro muito bom, ele citou o autor, Malcolm Gladwell, tem um subtítulo, sei lá, tomada de decisão com base na consciência. Não, é outro, eu não vou lembrar, mas o que é a história do livro? Com base no seu sentido, a intuição na tomada de decisão, uma coisa assim. O livro trata de algo que todos nós fazemos, que é perceber. Elielson disse, muito bom. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Elielson. O livro, portanto, ele diz o seguinte, ele conta várias histórias, não vou entregar spoiler, mas basicamente começa dizendo o seguinte, um museu de Nova York, acho que um museu de arte moderna, ele ia comprar, se bem que não é moderno, porque era uma estátua antiga, um museu de Nova York ia comprar uma estátua. E ela estava num estado impecável. Ia ser uma fortuna. E será que é real? Será que ela é verdadeira? Chamaram vários especialistas, ia ser milhões de dólares e tal. E aí eles acabaram não comprando porque um deles falou, não, tem alguma coisa errada com essa estátua. Mas nenhum deles sabia explicar o que havia de errado. Todos os relatos, todos os estudos comprovavam, mas tinha alguma coisa que esse especialista não sabia o que era e dizia, eu acho que tem alguma coisa errada. No final das contas, eles descobriram que a unha da estátua não era o estilo de unha que se fazia naquela época. A estátua de verdade, ela não era real, não, era uma estátua fake, e eles pouparam. E aí, com base nesse cara que descobriu isso, levando em conta o que o Thiago falou, ou seja, ele recebeu milhões de bits de informação, ele tornou-se consciente de uma porção ínfima. Eu não sabia de tudo que você falou, mas os estudos que eu fiz, os estudos que eu realizei, não, porque eu não realizei. Os estudos a que eu tive acesso dizem que a gente tem de 5 a 9 elementos de informação por segundo perceptíveis e os outros milhões vão para o subconsciente. Esse é o jogo. E esse cara, ele viu que a unha não estava condizente e ele sentiu alguma coisa visceral. Ele sentiu alguma coisa e falou, não, eu estou me sentindo mal em relação a esse estado. Mas não faz nenhum sentido você se sentir mal, e daí? Mas tinha algo a ver. Ele percebeu algo que ele não estava consciente, e o subconsciente dele, conversando com ele, fez ele sentir mal. Ele recebeu um sinal. Escutar vocês e abrir a mente para o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Valeu.
Então, tudo isso para te dizer o seguinte, o livro fala sobre isso e a técnica final, será que eu passo? Não, senão vai ser spoiler. Mas vou passar uma brecha da técnica. Gente, você quer descobrir como que algo é para você? Relaxa, fecha os olhos um pouquinho, procura esvaziar, abre o olho, o que veio para você é o que é. Pronto, o livro, no final das contas, vai falar sobre isso. E o que o Tiago está trazendo para a gente é isso também. Se você escuta o seu visceral, o seu emocional e faz essa ligação, quando você harmoniza os três, de fato você vai ter mais resultado. Então, adorei o que